que quando a gente fala de distúrbio de comportamento relacionado à alimentação, na minha cabeça a gente está engatinhando, a gente não sabe nada ainda, e a gente não pode desvincular a parte química de inflamação cerebral. Nesse sentido, da qual se fala muito pouco, não é? Porque tendemos a pensar que a inflamação é no corpo, no teatro do corpo, mas que daqui para cima não há inflamação. Exato. Então, assim, tem alguns pacientes que se consideram compulsivos e não têm controle sobre os alimentos e que têm episódios de hiperalimentação, de hiperfagia, sem controle, etc., que uma vez que eles retiram completamente a comida processada de uma maneira abrupta mesmo, limpam todo o ambiente de casa e decidem não passar por isso e conseguem, nesses primeiros 7 dias que são mais críticos e começam o jejum, muitos percebem que, na verdade, eles não eram compulsivos, eles têm um descontrole alimentar com a comida processada. Porém, uma vez eles retiram a comida processada, eles voltam a se reconectar com fome e saciedade e comer por fome e não comer emocional. Então, isso não é uma pílula mágica, logicamente, e as pessoas não são iguais. Então, assim, do ponto de vista fisiológico, eu acredito que o jejum possa sim trazer benefícios no sentido de desinflamar. Quando a gente pratica o jejum, a gente libera durante o jejum o BDNF, por exemplo, que é uma proteína, né, um fator que a gente libera no cérebro, que para um leigo entender fácil seria como se fosse um fertilizante para os neurônios. O que o BDNF faz? Além de regar, de fazer com que os neurônios se regenerem melhor e proliferem na região da área da memória, etc., além disso, a gente também sabe que o BDNF aumenta a produção de serotonina. E a serotonina, por sua vez, aumenta a produção de BDNF. Então, esse ciclo vicioso positivo do bem-estar, inclusive, justifica por que os pacientes buscam o jejum pelo bem-estar. É um dos mecanismos que explicam por que isso acontece na prática. Então, esse processo fisiológico do BDNF, que a gente não para de descobrir tanto em animais quanto até em humanos, agora a gente tem estudos, eu acho que é um caminho muito interessante para a gente explorar, porque o consumo excessivo de comida processada, então, para os pacientes que têm distúrbio alimentar, raramente você vê um paciente se descontrolando com brócolis, com salmão, né? A gente vê mesmo açúcar ou trigo, pão, etc. Então, essa via de comida processada, ela provoca uma alteração inflamatória química no cérebro, e o jejum, se ele feito corretamente, ele também ajuda a combater essa neuroinflamação, sem contar os processos de autofagia, de limpeza mesmo dos neurônios, melhorar a profundidade do sono, melhora a recuperação, melhora ao longo do dia o seu humor. Então, são vários impactos em vias diferentes que eu acredito que são positivas, mecanisticamente falando. Na prática, a gente vê pacientes que melhoram. Não é incomum, porque eu sempre digo que quem tem transtorno alimentar precisa de acompanhamento com um psicólogo, com terapia cognitivo-comportamental, com psiquiatra, às vezes medicação, muitas vezes, né? Mas muitas vezes as pacientes falam, olha, o momento que eu estou em jejum é o momento que eu me sinto melhor, não só comigo mesmo, mas de bem-estar mesmo. Então, eu acredito que a gente tenha que mudar mesmo a maneira de encarar o jejum. Se você encarar o jejum como uma forma de se punir, restritiva, aí realmente o jejum pode agravar doenças, não por ele, mas pela maneira que você encara o jejum. Por isso que, nesse aspecto, especificamente, o acompanhamento é fundamental, porque, inclusive, o profissional consegue julgar se o paciente está conseguindo usar ao favor